1235, ambas de 2012, o Marco Civil da Internet, que é de 2014 também. Elas não são tão recentes, mas se formos analisar dentro da necessidade e dentro da lacuna no ordenamento jurídico para poder se apurar, para poder se atingir uma reprimenda em certas ocorrências que elas se renovam, né? O ser humano, para atuar num ambiente do mal, né, para gerar um prejuízo, um dano, uma violência, que isso se caracteriza como uma violência, né, um delito, ele se aperfeiçoa. Então, o direito ele precisa acompanhar essa velocidade terrível da maldade que opera também nesses ambientes, né? Então, necessariamente, existem sim, apenas um pequeno registro, né, quanto ao aspecto, para me concluir essa pergunta da doutora, da colega, com relação ao tipo penal, a forma pela qual as legislações, eu citei aqui essas três, que eu julgo como principais, elas operam, eu ainda penso que carece de um aperfeiçoamento do ponto de vista da estatura da reprimenda, da punição que se apresenta. Vejam que nós falamos ali de pena de 3 a 6 meses e multa, pena de 6 meses a 1 ano, de delitos que devastam muitas vezes a intimidade de alguém, o patrimônio de alguém, aquilo que está ali sendo reservado com privacidade, um código secreto, uma senha. Quer dizer, algo que diz respeito a uma indústria, a uma empresa que ela não pode ser aviltada e muitas vezes acontece, isso vai ser colocado em publicidade ou, quando pior, não é conduzido para uma concorrência ou mesmo para uma fraude deliberada, visando realmente um prejuízo financeiro de um crime mais grotesco, né? Eu queria aproveitar essa oportunidade porque o Josanei usou a palavra que o direito precisa se aperfeiçoar no contexto desses crimes digitais. E uma das legislações que o Josanei comentou é conhecida no Brasil popularmente como Lei Carolina Dickmann. Exato, 12.737. 737. Essa legislação, quando ela alterou o Código Penal, ela trouxe um tipo penal. O que é o tipo penal? É aquele comando que a lei dá. Então, por exemplo, matar alguém. Esse é o tipo penal. Então, é um crime no Brasil matar alguém. E quando a Lei Carolina Dickmann veio, ela veio com uma exceção que era perigosa, que dizia assim: o que é crime no Brasil? É você invadir dispositivo eletrônico alheio, até aqui ok, mas ele tinha uma vírgula e ele colocava o seguinte dispositivo: mediante quebra de mecanismo de segurança. Ou seja, a prerrogativa para que haja crime é que haja quebra do mecanismo de segurança. Exatamente. Se meu celular, se meu smartphone, minha casa não tiver sem a proteção, o mecanismo de segurança, não há que se falar em crime. Então, veja o tamanho da brecha Absurdo, né? que se deixou no tipo penal. E aí, recentemente, felizmente, nós tivemos uma correção. Foi excluído essa necessidade. Mas, posso colocar aqui a minha opinião, ele ainda carece de aperfeiçoamento, que foi a palavra que você usou. No final do tipo penal, ainda persiste alguns detalhes. Ele fala assim que, para ser crime a invasão, requer o quê? Uma intenção de adulterar, armazenar. Então, essa intenção é complicada de medir, Muito né, Adriano? subjetiva, né? Muito subjetivo. Eu acho que até hoje é algo que eu vejo em conversas informais, como nós estamos tendo aqui, é uma das grandes dúvidas das pessoas. Por exemplo, eu posso acessar o dispositivo do meu cônjuge, da minha mulher, dos meus filhos, não posso. Mas foi eu que comprei o celular, eu tenho esse direito, não Eu tenho. pago a internet da minha esposa. Sim. Eu pago a internet, eu tenho a senha. Por exemplo, eu tenho a senha do smartphone, então não seria uma quebra, porque eu tenho um meio de acesso. Aí entraria no objetivo. Mas qual o objetivo do acesso? É um objetivo de monitoramento? É um objetivo de pegar algum contato da pizzaria, por exemplo? E pegando assim uma deixa que o colega é oportuno, né, a sua exposição com relação a isso, a gente observa que essa questão, ela é o direito do indivíduo, ele é personalíssimo. O fato de eu ter um ambiente doméstico de informalidade com alguém, isso não me dá o direito, né, jamais de poder adentrar em aspectos que envolvem esse aspecto personalíssimo, que só a pessoa consegue ter o termômetro de medir o nível de dor, de constrangimento, de precariedade emocional que ela pode ser acometida em uma eventual exposição. Né? Eu atuo, agora recente inclusive, eu estou atuando num caso e o cidadão nos constituiu numa situação muito delicada porque um relacionamento que se encerrou
mas ele teve o nome por essa antiga namorada publicado, exposto de uma maneira muito agressiva, muito constrangedora. E como medir o nível e a intensidade do prejuízo, da dor que essa pessoa ela está vivendo, experimentando? É muito pesado, é uma situação muito difícil. E, lógico, a lei existe, né, as reprimendas estão aí, mas tem consequências que elas são devastadoras. O suicídio hoje ele já é uma realidade, porque você utilizou, o colega utilizou, o doutor Alan também, expressões aqui, que são muito pertinentes. Como rever situações que já foram cooptadas, que já foram armazenadas. Mas eu ainda vou um pouco a mais. Aquele exemplo de lançar apenas sobre os montes. Como que você vai conseguir voltar naquele monte com vendaval e pegar essas penas? Não tem como. Não. Ainda que você possa aplacar parte dessa dor, mas vai ficar uma marca. E uma marca doída, muito dura. Então, essa legislação realmente ela ainda é um bom começo, mas é um bom começo tacanho, nanico, diante da gravidade emocional que isso repercute na vida de um ser humano, né? Com certeza. Essa questão do quanto é a dor da pessoa é muito subjetiva, né? E uma coisa que até o próprio Leonardo falou, eu posso ter acesso a muitos dados, né? Eticamente, nunca vou expor esses dados, mas uma vez coletados dados de forma indevida e além agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, um vazamento desses pode criar, além de problemas pessoais para o detentor do dado, né, problemas para a empresa que deixou o vazamento acontecer, né? Então o ordenamento jurídico é tacanho, como o próprio Dr. José Ney falou, mas estamos com algumas ferramentas que já estão dando resultado perante a sociedade, né? Multas sendo aplicadas pela ANPD, né? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um valor que pode chegar a 50 milhões de reais. E é uma multa que no artigo 52 da LGPD diz que esse valor de 50 milhões é aplicado por infração. Então, chega a ser expressivo para qualquer porte de empresa. Sim, dependendo do porte. Claro que tem um cálculo ali, né? Que a gente tem que levar em consideração. Mas sim, pode ser um dos motivos de encerramento de uma empresa, fechamento das portas e assim sucessivamente, né? Mas voltando aqui para a questão do crime cibernético em si, né? Quais são os desafios que vocês lidam no dia a dia com questões de segurança cibernética, né? E também na questão de proteção de dados. A gente até tem um livro aqui, né, em exposição, que me permita falar, um livro aqui no qual eu sou coautora, e nós falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E o artigo ao qual eu escrevi, ele fala entre a diferença semântica entre intimidade, né? E dentro desse contexto, quais são as nuances, né, da questão da Lei Geral de Proteção de Dados no que tange a intimidade. Bom, fica a sugestão de leitura, então, além dos bytes. Recomendo. Reflexões sobre proteção de dados e privacidade. É uma coletânea de vários colegas que se esmeraram para fazer um bom trabalho junto comigo. Então, voltando aqui, quais são os desafios que vocês enfrentam, tanto nas questões de segurança cibernética e em questão de proteção de dados? Posso iniciar, cara? Pode, claro. Embora mais simplificado aqui, né? O colega é operacional e certamente vai contribuir muito mais acerca dessa pergunta. Mas trazendo dentro de um ambiente prático, jurídico, né? Que a gente tem experimentado um pouco. Quando a vítima nos procura, dentro desse contexto, efetivamente, desesperada, com urgência, na prática já aconteceu essa introdução, né, essa exposição delituosa, né? É óbvio que quando a nossa crítica ela se apresenta mais limitada ao aspecto da persecução penal em si. O que é a persecução penal? Na prática, o que acontece no mundo da pena para o indivíduo, né, que comete esse delito? Vai depender, claro, de algumas conjecturas, algumas construções jurídicas da ocorrência.
se houver realmente ali a reunião de delitos, né, para um concurso formal, material, alguma coisa que possa agravar um pouco mais a repercussão da pena, é uma coisa, mas, no geral, a pena é pequena. Ainda bem que a doutora citou com muita importância, expressividade, essas multas, doutor Alan também, né? Porque isso aí é o que salva o coreto, como diz, né? Se formos analisar na prática, né? Quando fala de dinheiro, isso dói no bolso de quem pode e deve, né, ser responsabilizado. Mas do ponto de vista que afasta um pouco esse aspecto efetivamente, mas o aspecto limitado ao delito em si, eu ainda penso que precisa de um pouco mais de envergadura para isso. Agora, quando a pessoa vem já nesse ambiente já devastado, por essa exposição e sendo já violentado por isso, a primeira coisa é retirar, remover, né, essa publicidade que foi dada, indevida. A gente tem, por exemplo, uma situação, algumas ferramentas, eu estou na prática, inclusive, elaborando duas, termino uma amanhã, inclusive, são notificações extrajudiciais, a primeira para o próprio autor do delito, né, ou autora, a depender, né, para que faça uma retratação, né, num ambiente ali que postou, né, ali onde está os stories, né, post, tem o Timeline, aquele ambiente todo ali das redes sociais, né, vocês sabem muito bem como se manipula aquele ambiente ali, mas às vezes a pessoa já tirou, já removeu, e quando já fez, quer dizer, já foi embora. Aí a gente finaliza dizendo o seguinte, olha, você pode fazer a notificação direto no Facebook, São Paulo tem o endereço de notificação extrajudicial, só que aí a lei diz o seguinte, se você vai pedir para remover, só com ordem judicial, exceto a exceção que acontece, que é obrigatória e imperiosa, que essas empresas o façam, dentro do seu ambiente de armazenamento, é quando se trata de vingança afetiva, né? Ou pornografia da vingança, como alguns dizem, né? Onde o sujeito ele perdeu a relação amorosa e ele está ali com dor de cotovelo, está aborrecido, está ensandecido pela maldade, né? E pela covardia, e traz fotos de um momento pretérito que foi normal, que foi legítimo, que foi privado. E esse tipo de delito ele é terrível, ele é devastador. Ele leva a risco a suicídio. Então, nesses casos, a lei já permite e determina que as próprias empresas que acomodam essas publicidades, elas tirem incontinente imediatamente. Sim. Mas é uma exceção, porque o Marco Civil da Internet, quando ele entrou em vigor, ele trouxe essa prerrogativa. Eu só queria, né, colocar sua fala que foi muito boa, porque o Marco Civil da Internet trouxe qual que foi a justificativa do legislador. Por que hoje, para tirar um conteúdo da internet, tem que ter ordem judicial? Diz a lei que a justificativa é para que não haja censura. Então é para que se evite a censura, mas deixa aqui um pensamento. Será que a gente não está engessando? Porque quando não tinha essa prerrogativa legal, as próprias plataformas, Facebook, eu sou da época do Orkut, me perdoem, mas as próprias plataformas poderiam retirar. E agora não, é uma prerrogativa legal, só mediante ordem judicial. E mais um detalhe que o doutor falou que é muito oportuno, né? Essa notificação, ela é oportuno que ela venha a ser emanada do próprio cartório. Que o próprio cartório, onde está ali a sede da empresa, né, armazenadora, ele notifique. Porque se essa notificação ela for periférica, a própria vítima ou o seu advogado não vai haver repercussão. Então é um ponto também, né, para que isso venha instruir uma demanda judicial posteriormente, né? Sim. Que obriga a retirada, né? Aproveitando e também estendendo um pouco das dificuldades, essa parte do vazamento ou da postagem de fotos ali que trazem, né, esses momentos íntimos, eu acho que é uma informação extremamente importante, né, que deve ser divulgada, as pessoas devem saber que pode ser retirado imediatamente, mas um ponto que eu vejo de extrema dificuldade, até para quando se entra com pedidos para remoção de informações sensíveis ou dados sensíveis à internet, principalmente para quem foi afetado, é o custo. O custo de você conseguir criar uma rastreabilidade. Quando foi postado, aonde foi postado, quem que postou. Normalmente isso necessita de uma quebra de sigilo, ou da telefonia, ou da prestadora de serviço de internet. Isso tudo muitas vezes se estende por um período muito longo. E o custo desses profissionais atuantes é muito alto. Então, acho que isso é um desafio. É muito melhor a gente pensar, a LGPD, por exemplo, a LGPD está aí. É muito melhor as empresas pensarem em se adequarem, em fazer um investimento na adequação, porque depois aparecer no momento que
os dados vazaram, no momento que precisa retirar do ar e arcar com um custo muito